A equipe de Jin-woo entrou em pânico ao ver seus camaradas mortos e eles queriam sair do calabouço o mais rápido possível, mas o Sr. Song lembrou-os de que a estátua atacaria novamente se eles se movessem enquanto Jin-woo tentava acalmar Jui. O Sr. Song perguntou se ele havia percebido que a estátua atacaria. Ele pensou que todos estariam mortos se não fosse por Jin-woo. Jin-woo respondeu que apenas parecia perigoso e então ele ficou chocado ao ver que o Sr. Song havia perdido o braço. Ele pediu a Jin-woo para ajudar a parar o sangramento, pois não podia confiar em Jui, que ainda estava no chão, e era por isso que ela estava se juntando a Heights Fáceis, apesar de ser uma curandeira de classificação B. Ele também tinha entrado em um calabouço de classificação B anteriormente, então ele pôde perceber que a estátua era de classificação A ou até mesmo S, e eles pensavam que o deus mencionado no cartão e nos mandamentos do templo era aquela estátua. Quando os portões cheios de bestas mágicas apareceram, os caçadores foram encarregados de derrotar esses monstros usando suas habilidades especiais. No entanto, como o poder de um caçador nunca muda, há momentos em que eles encontram monstros além de seu poder, o que induz desespero absoluto. Na universidade, Jenna perguntou a S.I. por que ela estava quase atrasada. Ela respondeu que o motivo não era nada especial e, em vez disso, perguntou a Jen se seu irmão era um caçador. Jenna afirmou, mas explicou que, como ele é apenas um caçador de classificação e ele está sempre se machucando. Ouvindo isso, S pensou que poderia fazer um trabalho melhor. Ao mesmo tempo, o Sr. Song concluiu que a estátua era muito forte para eles enfrentarem, então eles tiveram que se recompor e procurar uma maneira de escapar. No entanto, um dos seus colegas de equipe, confiante em sua velocidade, canalizou sua habilidade e correu em direção à entrada. No entanto, apenas seus pés foram deixados após serem atingidos pela estátua. Vendo isso, Jin-woo e o Sr. Song perceberam que a estátua poderia eliminá-los facilmente, então eles se perguntaram por que ela não os matava imediatamente. Jin-woo pensou que era diferente de qualquer besta comum que atacaria à vista. Jin-woo lembrou-se dos mandamentos e perguntou ao Sr. Song qual era o primeiro. Quando Jin-woo ouviu que era rever a Deus, ele percebeu que o calabouço tinha suas próprias regras. Para confirmar isso, Jin-woo se levantou e se curvou diante da estátua para impedi-la de atacar. Ele imediatamente pediu a seus colegas de equipe para fazer o mesmo. Park e Kim questionaram-no, mas o Sr. Song percebeu que ele havia descoberto algo, então Jin-woo explicou que, enquanto mantivessem a cabeça baixa e reverenciassem a estátua como dizia o mandamento, ela não os atacaria. Todos seguiram após ouvirem que Jin-woo estava certo sobre isso, e enquanto Kim se perguntava se isso o salvaria, a expressão da estátua mudou para um sorriso assustador. Park se levantou e rejubilou quando a estátua não atacou, e os outros também se levantaram. Eles pensaram que estavam salvos e finalmente poderiam ir para casa. Enquanto Jin-woo pensava que não havia terminado, a estátua também se levantou de seu trono. O Sr. Song entrou em pânico e perguntou se Jin-woo tinha um plano. Jin-woo respondeu que não tinha nenhum, mas sabia que eles tinham que descobrir o que significava o segundo mandamento, que era louvar a Deus. Um deles, que conhecia alguns hinos para os deuses, se curvou diante da estátua e a elogiou. No entanto, Jin-woo percebeu que suas palavras não estavam funcionando e o sujeito morreu sob seus pés sem qualquer resistência. A estátua pesou em outro caçador que estava paralisado de medo. O Sr. Song disse a todos para se espalharem, enquanto Park pensava que seria mais seguro perto das outras estátuas. No entanto, apesar do aviso de Kim, Park foi cortado ao meio pela estátua enquanto fugia com Jui. Jin-woo ainda estava tentando entender o que significava o segundo mandamento. Ele olhou ao redor e percebeu que algumas estátuas estavam segurando instrumentos em vez de armas. Ele imaginou que seria seguro na frente dessas estátuas, e isso foi confirmado quando a estátua em frente ao Sr. Song começou a tocar seu instrumento quando ele se aproximou o suficiente. Kim chorou depois de chegar em segurança na frente de uma estátua segurando outro instrumento, enquanto Jin-woo descobriu que a estátua não tocaria seu instrumento se houvesse mais de uma pessoa por perto. Então ele correu em direção a outra estátua para salvar Jui. No entanto, enquanto desviava do pesão da enorme estátua, Jin-woo entrou no alcance e foi atacado por outra estátua segurando um escudo. Mas Jin-woo se recusou a morrer e rastejou em direção a uma estátua cantando para sobreviver por pouco. A maior estátua retornou ao seu trono, então Jui veio imediatamente verificar a condição de Jin-woo e percebeu que ele havia perdido uma perna. Jui tratou seus ferimentos, mas começou a sangrar por se esforçar demais. Vendo seus camaradas caídos, eles pensaram que era como um pesadelo. No entanto, Kim começou a culpar o Sr. Song por tudo. Ele fingiu que não era ideia dele ou de Park entrar no calabouço, enquanto o Sr. Song aceitava a responsabilidade, pois tomou a decisão final.
Ao mesmo tempo, um altar se formou no meio do calabouço. Jin-Woo imediatamente percebeu que seria para oferecer um sacrifício, já que o terceiro mandamento era provar sua fé. Ao ouvir isso, Kim imediatamente pensou em sacrificar o Sr. Song. Ele pressionou o Sr. Song, lembrando de que ele concordara em assumir a responsabilidade, e impediu os outros de interferirem até que o Sr. Song concordasse. Jin-Woo pensou que não era culpa do Sr. Song, já que todos votaram para decidir. No entanto, o Sr. Song já estava no meio do altar para se sacrificar. Eles estavam confusos quando uma chama se acendeu repentinamente no altar, mas o Sr. Song imediatamente perguntou a Jin-Woo o que ele precisava fazer. Jin-Woo pediu aos seus outros 2 colegas de equipe para o levarem perto do altar. Eles estavam com medo, mas ele tinha certeza de que nada aconteceria, então concordaram. 3 chamas a mais se acenderam no altar, mas Jin-Woo ainda não havia descoberto nada e perguntou se alguém os resgataria se apenas esperassem. No entanto, o Sr. Song achava provável que as estátuas movessem novamente antes de serem resgatados, enquanto Jin-Woo percebia que uma vez que o tempo do calabouço acabasse e eles falhassem, haveria uma quebra no calabouço e a estátua poderia cruzar para fora do portão. Ao mesmo tempo, Jin chegou ao hospital onde sua mãe estava recebendo tratamento. Ela se recompôs antes de entrar no quarto de sua mãe e alegremente contou tudo o que havia acontecido em seu dia. Jin-Woo também pediu a Kim e Jui que viessem até o altar. Ele percebeu que as chamas se acenderiam e só então algo aconteceria. Depois que todas as chamas se acenderam, a entrada do calabouço se abriu, as chamas azuis se apagaram uma a uma enquanto as estátuas começavam a se mover em direção a eles. Jin-Woo percebeu que poderiam parar os movimentos das estátuas olhando para elas. No entanto, a garota que estava apoiando Jin-Woo entrou em pânico e correu em direção à entrada. A porta fechou um pouco, mas a garota escapou em segurança. Jin-Woo percebeu que as chamas azuis estavam se apagando com o tempo. Ele pensou que a porta aberta era uma armadilha para causar pânico e que sua fé estava sendo testada. No entanto, ao ver a garota escapar em segurança, o rapaz que estava apoiando Jin-Woo jogou de lado para escapar. Kim também queria sair depois de ver isso, mas Jin-Woo impediu, pois eles não teriam pessoas suficientes para ficar de olho nas estátuas e parar seus movimentos. Jin-Woo explicou que eles tinham que esperar até que todas as chamas azuis se apagassem antes que todos pudessem escapar com segurança. No entanto, Kim afirmou que também poderiam acabar presos. Ele reconheceu que todos estariam mortos sem Jin-Woo, apesar de ele ser o mais fraco entre eles, mas estava desesperado para sobreviver, dizendo que ainda tinha uma família esperando do lado de fora, e ele se desculpou antes de sair. Apesar disso, Jin-Woo ainda se recusava a desistir. O Sr. Song pensou que a porta permaneceria aberta enquanto um deles ficasse. Ele pediu a Joy para cuidar de Jin-Woo por ele, mas suas pernas realmente cederam, então Jin-Woo pediu ao Sr. Song para levar Jui sair. O Sr. Song queria ficar, mas Jin-Woo não seria capaz de levar Jui com apenas uma perna. Jui queria se sacrificar em vez disso, mas Jin-Woo se recusou a ouvir. Ele lembrou a ela sua promessa de levá-la para comer e deu a ela a única pedra de essência que tinha, pedindo a ela que a usasse para comprar o jantar. Ele declarou que coletaria o troco depois de escapar. Jui achou que era absurdo, mas o Sr. Song teve que fazê-la desmaiar, pois estavam ficando sem tempo. Vendo-o sair, Jin-Woo se sentiu aliviado por ser o único que tinha que morrer. Ele lamentou não ter um seguro de vida melhor, mas pegou uma espada esperando poder derrubar uma das estátuas com ele. No entanto, ele não conseguia mais esconder seus pensamentos, já que as estátuas o atacavam brutalmente. Ele sentiu desespero por não conseguir ficar mais forte apesar de todos os seus esforços. Ele nem conseguia gritar de angústia enquanto era empalado no altar. Ele sentiu ressentimento por seus camaradas egoístas que usavam sua família como desculpa para escapar, não considerando que ele também tinha uma família esperando por ele para sair do calabouço vivo. Enquanto a estátua o arremessava para o centro do altar, ele pensou que era um hipócrita estúpido por pensar que era bom ser o único que tinha que morrer, e enquanto a estátua estava prestes a acabar com ele estava em lágrimas pensando que não queria morrer. Ele desejava ter outra chance. Ao mesmo tempo, a chama azul se apagou. Ele viu uma notificação dizendo que adquiriu as qualificações para ser um jogador, o que ele aceitou antes que seu coração parasse de bater. Obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar um like se gostaram deste vídeo e, por favor, inscrevam-se para não perder a próxima parte. E comentem qualquer anime que queiram ver neste canal.